Eu tenho vindo à tribuna fazendo uma série de reflexões sobre a realidade do nosso país. Falei esses dias sobre a importância da democracia no Brasil e no mundo. Voltarei a falar desse tema provavelmente amanhã, mas hoje quero refletir um pouco o aspecto da responsabilidade social. Senhor presidente, nenhum país do mundo pode se dizer que desenvolvimento social e que a economia, mantendo altos índices de pobreza e desigualdade, tem sentido. Onde a distribuição de renda não seja prioridade, onde pessoas não são respeitadas no direito de ir e vir e de ter uma vida decente, nós não estaríamos vivendo numa democracia. Eu creio, se não houver solidariedade para os que mais precisam, com os necessitados, desamparados, com os desempregados, com aqueles que se vergam perante a fome, não haverá evolução da alma humana. Aqui me socorro, senhor presidente, de uma reflexão de Leon Denis, que retirei da obra O Grande Enigma. A alma humana só pode progredir na vida coletiva, trabalhando em benefício de todos. Uma das consequências dessa solidariedade que nos liga é que a vista do sofrimento de alguns perturba e altera a serenidade de outros. A solidariedade, senhor presidente, não é apenas reconhecer que uma pessoa está em dificuldade, ou que um grupo se apresenta em condições degradantes. Solidariedade é ação. Por isso que eu gosto muito da palavra esperançar. Ter esperança e fazer acontecer. A ação não se estabelece somente no pessoal, no estender a mão, na consciência de cada um, mas também na virtude daqueles que comandam o país. Será que perdemos essa condição pessoal, individual, coletiva de agentes públicos? Onde erramos nessa evolução? Onde está a nossa solidariedade? Senhor presidente, a desigualdade é um problema crônico no Brasil. A pobreza avança, isso é real, e não podemos fechar os olhos. Seria muita irresponsabilidade. O Brasil, segundo estudos do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, é o quinto país com maior ou com mais desigualdade do mundo. O levantamento analisou do IPEA 29 países, entre desenvolvidos e em desenvolvimento, e mostrou que a parcela mais rica da população brasileira recebe mais de 15% da renda nacional. 1% mais rico do Brasil concentra entre 22% a 23% do total do país, nível bem acima do quadro internacional. A proporção total de renda recebida pelo 1% mais rico da população ficou entre 5% e 15%, entre 24 dos 29 países analisados, um grupo heterogêneo, que inclui Holanda e Uruguai. Junto com o Brasil, onde a concentração de renda na mão de 1% mais rico é o dobro da média geral, estão África do Sul, Argentina, Colômbia e outros. Hoje, senhor presidente, no Brasil, há mais de 100 mil moradores de rua. A pobreza
atinge todas as grandes ou todos os grandes centros urbanos, quanto às periferias. É inegável, estamos no epicentro de um furacão que eleva o maior crescimento das desigualdades sociais no nosso país. Não há saída para o país fora do caminho da igualdade de possibilidades e da radicalidade da democracia. Não basta apenas transferir renda, é preciso criar políticas para o trabalho, ao emprego, à educação, à saúde e à segurança. É claro que eu não serei irresponsável em negar que o país, nos últimos 30 anos, avançou, combatemos a extrema pobreza. Podemos dizer que fizemos muito, mas temos que fazer muito mais. Senhor presidente, há duas explicações para a piora dos indicadores de pobreza no Brasil. A primeira foi a recessão econômica que duplicou o número de desempregados em 3 anos. E a segunda é de cunho estrutural. Não há políticas públicas eficientes em educação e saúde que promovam mobilidade social no nosso país. Senhor presidente, queremos aqui lembrar o impacto que tivemos, por exemplo, com a reforma trabalhista. Todos sabem, não aumentou o número de empregados, diminuiu a massa salarial e o trabalho ficou mais precarizado. Vocês que me acompanham sabem que estou empenhado na aprovação do Estatuto do Trabalho. Ele poderá ser uma enorme valia nas relações entre empregados e empregadores, na geração de novos postos de trabalho, na condição de se restabelecer direitos e garantias sociais, que leva dignidade às pessoas. Senhor presidente, é justo e solidário que os governos criem políticas que vão na linha do empreendimento, que valorizem o microcrédito. Precisamos valorizar o aumento da produção, reconhecendo a importância do mercado interno, mas principalmente o suor do dia a dia dos assalariados, ou seja, dos trabalhadores. Não podemos ficar somente a depender do setor rentista e financeiro. Temos que pensar na produção. E Vossa Excelência é um investidor nessa área. Investir no desenvolvimento científico, tecnológico, estabelecer juros decentes que estimulem o mercado sem empobrecer a população. Isso combate a recessão e aumenta a nossa responsabilidade, com certeza, de uma forma solidária com o social. Precisamos, senhor presidente, de uma reforma tributária focada na renda e no patrimônio. Temos, sim, que facilitar os serviços e a produção. Uma estrutura tributária com justiça social que não penalize, principalmente, eu diria até, a classe média e os mais pobres. É mister que o próximo governo pense, e esse Congresso pense, reflita e caminhe na linha do investimento. E a linha do investimento não dá para se manter mantendo a chamada PEC do teto de gastos. Esse mal que foi imposto ao Brasil, às gerações presentes e futuras de brasileiros, limita os investimentos em todas as áreas, mas principalmente, eu destaco aqui, a área da educação, da segurança, da produção, mas não limita o setor financeiro. Ora, é claro que com a aplicação desse teto de gastos, o combate às desigualdades e à pobreza fica prejudicado. Para se combater as desigualdades e a pobreza,
É preciso cada vez mais criar uma rede de proteção social com fortes políticas públicas solidárias e justas, na exata medida que também já entreveja futuros problemas. Nós temos que investir na produção, temos que investir em fóruns geradores de emprego e de renda. Não são com reforma de exclusão que vamos resolver os problemas do nosso país. A reforma da Previdência, cantada por todos, não pode excluir. Ela tem que preservar e aprimorar os avanços sociais. É o mínimo que o Estado brasileiro pode fazer pela nossa gente. A Seguridade Social, presidente, ela garante aquele tripé fundamental: saúde, assistência e previdência. Que bom que o governo eleito agora saiu da linha de querer fazer a reforma da Previdência ainda esse ano. Porque havia um movimento nesse sentido que envolvia o governo eleito e o governo atual. Felizmente, houve, eu diria, uma linha correta e de bom senso, que essa reforma tem que ser debatida exaustivamente, e nós estamos aqui para isso, o ano que vem. A CPI da Previdência, que eu tive a satisfação de recolher a assinatura aqui, eu diria, de todos os senadores, que são 81. Eu consegui conversar com 62 e os 62 assinaram. Ela mostrou que o caminho, e eu sei que a comissão de transição, que está estudando, já pediu o material da CPI. Está na mão deles. E espero que eles ali, debruçados sobre aquele trabalho exaustivo feito por técnicos, por estudiosos, por lideranças aqui do Congresso, por assessoria do Congresso, por assessoria até de ex-ministro da Previdência, demonstra que o problema da Previdência é de gestão, é de fiscalização, de combate à sonegação, de ir a fundo na arrecadação, de não permitir o desvio para outros fins, de perdão de dívidas, não dívidas pequenas, isso a gente sabe, e quando você renegocia as dívidas pequenas, esses pagam em dia. Quem não paga em dia, e a CPI mostrou, são os grandes bancos. E aí nós estamos falando de bilhões de reais. Por isso, senhor presidente, nós todos, se nós compreendermos que o universo está submetido à lei da solidariedade, com certeza total, eu diria, daremos um enorme passo para sermos uma grande nação, uma futura terra com luz, como a gente fala, permitindo que o sol nasça para todos e chegue a todos. Termino só dizendo, senhor presidente, agradecendo a tolerância de Vossa Excelência, sem paz, deixando de lado a política do ódio, mas com amor, com tolerância, amando a palavra liberdade, liberdade. Lembro daquela frase que diz, liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Eu diria, liberdade, liberdade, proteja todos nós. Sem liberdade e democracia, não haverá um Brasil para todos. Assim eu vejo, assim eu creio. Eu sinto, senhor presidente, só um comentário final, que os ânimos estão acirrados. Os ânimos acirrados não vai nos levar a lugar nenhum. Claro que o Brasil todo ficou chocado com o debate que houve aqui ontem entre dois senadores. É preciso, nesse momento, muita reflexão, buscar harmonia e um debate qualificado que não permita que a casa seja, de uma forma ou de outra, exposta como foi. O momento, senhor presidente, é de equilíbrio, de muito equilíbrio. Por isso eu termino, como sempre, tenho até terminado nos últimos dias algumas falas minhas, dizendo que com a democracia, o respeito, a liberdade e a solidariedade, tudo. Sem isso,
nós não chegaremos a nada. Obrigado, presidente.